Paz do Senhor, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, nesse tempo de graça, esse tempo de louvor, de adoração e de palavra. Obrigado pela recepção, pastor. Obrigado pela recepção, irmãos. Por favor, tome seu lugar. A gente brinca bastante, né, irmãos, com as questões. A igreja do Nazareno, né? Brinquei com o pastor Rô, digo que lá em Atos tem a seita dos nazarenos, né? E estamos servindo ao Senhor na vida da igreja do Nazareno aqui em Criciúma já há 20 anos. 20 anos que estou por essas bandas e temos sido gratos ao Senhor. O Senhor tem nos abençoado, tem nos dado bons amigos, homens e mulheres de Deus que têm abençoado as nossas vidas e tem nos alegrado o coração participar daquilo que o Senhor está fazendo na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Eu confesso, irmãos, que já no início desse culto e depois aqui nas falas, né, vocês vão ver que eu não preciso pregar. Já se eu tinha pudesse ter alguma dúvida, sobre o tema da mensagem ou sobre a mensagem em si, os irmãos já fizeram aqui uma boa introdução, e eu diria até que mais do que isso, sobre a mensagem de hoje. Eu às vezes me empolgo um pouco, irmãos, pregando, né? Então não se assuste comigo, por mais sério que eu fique aqui, eu estou amando todos vocês, estou realmente muito feliz, Então não se preocupem com essa questão. Eu gostaria, irmãos, de ler 3 textos para nós conversarmos um pouquinho hoje à noite sobre a palavra do Senhor e aquilo que Ele colocou no meu coração para esses dias. Primeiro deles, queridos irmãos, lá no Evangelho de Jesus, segundo nosso irmão Mateus, capítulo de número 10. E não se confunda, mantenha a sua Bíblia aberta, deixe marcadinho aí os textos. Então, primeiro, Mateus capítulo 10, nós vamos ler alguns poucos versículos aqui, a partir do verso de número 32. Diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Um pouco à frente no Evangelho de Lucas,
Vou ler depois, irmãos, o Evangelho de Lucas. Vamos ficar com Mateus por hora. Tenho pensado, irmãos, e o Espírito Santo tem falado comigo nesses dias, esse tempo, sobre as nossas questões de família. E sei que os irmãos aqui têm sido ministrados também. Mas tenho pensado, irmãos, numa condição onde nós nos vinculamos, embora a gente queira servir ao Senhor e esteja servindo ao Senhor, mas nos vinculamos como família e permitimos algo que eu estou chamando de lealdade silenciosa. O que é uma lealdade silenciosa, irmãos? Lealdade silenciosa, queridos irmãos, é uma espécie de pacto invisível que governam decisões, que governam emoções e que tem o poder de governar destinos. Lealdades silenciosas, irmãos, são compromissos invisíveis, muitas vezes inconscientes, que uma pessoa assume, geralmente por amor, por dor, por pertencimento ou por sobrevivência emocional, com alguém, com um sistema, com um grupo, com a família, com uma história. Não são pactos formais, não são contratos assinados, são alianças internas. Manifesto muitas vezes em poucas frases. Eu vou ser fiel a isso, ou vou ser fiel àquilo, eu não vou ser diferente deles, eu não posso viver melhor que a minha família viveu, se eu mudar, eu vou trair a minha origem, eu preciso manter isso vivo, mesmo que me doa. O sentido de lealdades é justamente essa questão que nos faz pagar um preço, mesmo quando nos prejudicamos, mesmo quando somos prejudicados. Como que essas lealdades são formadas? Elas são formadas pelo amor, elas são formadas pela dor. Muitas delas nascem de vínculos profundos. Um filho, por exemplo, que viu a sua mãe sofrer, decide inconscientemente sofrer também. Alguém que perdeu algo, se mantém preso a um passado como forma de honra. São exemplos, irmãos. As lealdades invisíveis se formam, queridos irmãos, pela necessidade de pertencimento. E muitas vezes, é muito comum nós, como humanos, preferirmos até mesmo pertencer do que ser livres. Então ele pensa, sem perceber, se eu romper com isso, eu perco o meu lugar. Eu perco o meu lugar. Essas lealdades invisíveis, irmãos, elas influenciam a nossa jornada. Elas influenciam as nossas decisões. E na maior parte das vezes nós não nos damos conta do que está acontecendo. Elas são capazes de repetir padrões na nossa existência, como famílias, por exemplo, ou como grupos que criam roteiros invisíveis. Por exemplo, na nossa forma de amar. Você dá uma olhada para a sua família e vê que aquela forma de amar vem nas gerações, vem
nas proximidades dos seus familiares, uma forma de lidar com dinheiro. E aí você olha para a sua família, todo mundo lida com dinheiro daquele jeito. Uma forma de reagir à dor. E você percebe que no desenvolvimento daquela jornada, da sua jornada, todos lidam da mesma forma. E uma forma, inclusive, queridos irmãos, de se relacionar com Deus. Nós, como famílias crentes, e nem falo a quem não conhece ao Senhor, e que muitas vezes nos tornamos repetitivos nessa condição. Por que estou dizendo isso, irmãos? Naquilo que o Senhor colocou no meu coração, queridos irmãos, olhando para esse texto que lemos, olhando para a condição do texto que nós ainda vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 11, verso de número 24. Olhando para essa condição, queridos irmãos, nós vivemos dias, meus irmãos, um tempo onde as famílias nunca tiveram tão organizadas e ao mesmo tempo espiritualmente frágeis. Vivemos esses dias, esse tempo que temos acesso à informação, temos mais recursos, temos mais consciência emocional, as informações pipocam toda hora diante de nós, e ainda assim, nós encontramos casamentos vazios, ainda assim, nós encontramos filhos vivendo sem uma direção espiritual, ainda assim, nós encontramos famílias que se afastam de Deus sem perceber que se afastaram. É alguém que toma uma decisão, não, eu quero ir para longe de Deus, e toma o rumo, mas se afasta de Deus sem querer, sem tomar essa decisão de se afastar, ou não, pelo menos não com essa clareza e com essa convicção. E isso é perigoso, porque não é um afastamento por rebeldia, não é um afastamento por pecado declarado, é um afastamento por reorganização. Você vai entender o que eu estou dizendo, irmão. As famílias não estão dizendo, nós não queremos Deus. Elas estão dizendo, nós queremos Deus, mas dentro de um sistema que funcione melhor para nós. Não estão dizendo não queremos Deus, mas estou dizendo, sim, eu quero Deus, desde que Ele encaixe no meu sistema, desde que Ele encaixe na minha condição. Lucas 11, irmãos, verso 24 diz, isso é uma parábola que Jesus conta, e ele fala sobre uma batalha numa casa, um homem mais valente e aquele que é vencido, e conclui com esses versículos que vamos ler. Jesus diz, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro. Só isso, irmãos. Interessante, irmãos, a palavra do Senhor, e dentro dessa condição, pense nisso, lealdades invisíveis. A casa citada por Jesus
não está bagunçada. A casa citada por Jesus não está suja, não está desorganizada. E por incrível que pareça, esse é o problema. Jesus não está falando de uma casa destruída. Jesus está falando de uma casa que está limpa. Jesus está falando de uma casa que está organizada. Jesus está falando de uma casa que está estruturada, que tem a sua estrutura. Qual o problema dessa casa, irmãos? Que ela está vazia. Está tudo certo, mas ela está vazia. Está tudo em ordem, mas ela está vazia. A verdade espiritual, irmãos, que o Senhor nos traz, que o problema dessa casa não é apenas aquilo que saiu, não é daquilo que eu fui liberto, não é daquilo que eu fui livre, não é daquilo que eu fui e iniciei um processo de transformação. O problema não é essa condição, mas o problema é quem não entrou para governá-la. Em Mateus mesmo, no capítulo 12, verso 20, o Senhor Jesus conversando, explicando algumas condições, ele chega a dizer: quem não é comigo, é contra mim. No reino de Deus, irmãos, não existe neutralidade. No reino de Deus, meus queridos irmãos, não há neutralidade. Imagine, irmãos, uma casa perfeita, com um quarto trancado, e ali dentro, coisas não resolvidas, e ali dentro, áreas não entregues, e ali dentro, decisões não submetidas a Deus. Quando o Senhor coloca, queridos irmãos, a condição dessa casa, falando sobre essa condição de lealdades, essa condição de tomar decisões, de caminhar com sistemas e conceitos internalizados, nós podemos compreender melhor esse texto do Senhor. Porque ele simplesmente apresenta uma casa que foi preparada, foi estruturada, foi organizada, mas não foi devidamente ocupada. Lealdades invisíveis, irmãos, são aquelas coisas capazes de governar você sem que você perceba. São aquelas coisas capazes de governar a sua casa sem que você perceba. Me lembro uma condição muito conhecida e que todos nós sabemos quando se fala em família, um texto que lemos bastante, uma declaração de Josué, capítulo 24, verso 15, quando ele diz: olha, vocês façam o que quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um verso que ele diz: escolhei hoje a quem vocês querem servir. Interessante, irmãos, que Josué, ele não está oferecendo uma opção. Muitas vezes nós pensamos que tem uma opção aqui, mas não está. Josué não está oferecendo uma opção. Ele está revelando um problema. Qual o problema, irmãos? Que todo mundo já estava servindo a alguma coisa. Todos já estavam servindo a alguma coisa. Todos já estavam servindo a alguém. Todos já estavam servindo, estavam debaixo de submissão a alguma
coisa. São as únicas condições, irmãos, que o próprio Senhor Jesus debate e afirma. Mateus 6:24, vocês não podem servir a dois senhores. É impossível. As lealdades invisíveis, queridos irmãos, são prioridades não declaradas que governam as nossas decisões. Por isso que disse, o pastor Rua já pregou aqui, né? Eu só vou complementar alguma coisa, irmãos. Como elas aparecem hoje, irmãos? Família em primeiro lugar, sem Deus no centro. Porque não tem problema a família estar em primeiro lugar, irmãos. Você vai entender o que eu estou dizendo. Precisamos mais tempo juntos. Estamos priorizando a nossa casa agora. Já ouviu isso, irmão? Já disse isso? Não precisa levantar a mão, irmão. Né? Eu confesso a você que eu já ouvi todas essas frases muitas vezes. Muitas vezes, irmãos. Muitas vezes. O que Josué, queridos irmãos, estava enfrentando no capítulo 24 é um peso de um sistema herdado. Quando nós lemos aquele capítulo, irmãos, que nós conhecemos bem, não vou me ater a ler, vou apenas falar. Josué está no fim da sua jornada, está no fim da sua vida. O povo já conquistou a terra, o povo já viu milagres, o povo já experimentou Deus, mas espiritualmente ainda é um povo dividido. Espiritualmente ainda é um povo dividido. Por quê? Porque carregavam, queridos irmãos, os seus sistemas herdados. Porque carregavam os seus conceitos herdados. Porque carregavam deuses do Egito. Porque carregavam influências do deserto. Porque carregavam a cultura dos amorreus. A ponto de Josué, no versículo de número 14, tem que dizer a esse povo: então vocês deitem fora os deuses do Egito. Coloquem fora essas coisas que vocês carregam com vocês. Ou seja, eles estavam na promessa, mas com o coração dividido. Eles estavam na promessa, mas com o coração dividido. Não é difícil, irmãos, disso acontecer conosco. Nós vivemos dias que favorecem isso. Mesmo dentro da igreja, mesmo com linguagem, um vocabulário cristão, mesmo com valores morais cercados à nossa volta, mas governados por sistemas culturais, governados por um sistema de conforto. Está muito frio, está muito calor. Eu falei que o pastor já pregou, né, irmãos? Eu estou só repetindo. Governados, queridos irmãos, por um sistema de estabilidade. Governados, queridos irmãos, por um sistema de conveniência. Governados, meus irmãos, por um sistema de aceitação. Então, quando Josué, ali no capítulo 24, irmãos, no verso 15, quando ele diz: olha, vocês decidam. E ele coloca um porém eu e a minha casa. Esta palavrinha, irmãos, porém, esta palavrinha na boca de Josué, queridos irmãos,
é a palavra de rompimento dos sistemas. Esta palavrinha, irmãos, no coração de Josué, é a palavra de rompimento dos sistemas, porque é a declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é uma declaração só para inspirar. Sabe o que é isso, irmãos? Um decreto. É um decreto, irmãos. Não é uma sugestão, não é uma inspiração, não é nem mesmo um conselho, queridos irmãos. É um decreto. É mais do que um decreto, irmãos, é um governo. É mais do que um governo, queridos irmãos, é uma ruptura. É mais do que uma ruptura, queridos irmãos, é um posicionamento. É um posicionamento, irmãos. Um posicionamento, irmãos, que essa declaração carrega com pilares profundos, porque ela é carregada, irmãos, de intencionalidade. Não é obra do acaso. Não surgiu do nada. Não aconteceu sozinho. Josué está dizendo: há um decreto sobre mim, há um decreto sobre a minha casa. Eu me colocarei nas mãos do Senhor e nós o serviremos. Intencionalmente. Eu vou naquela direção. Que direção você vai tomar, Josué? Eu e a minha casa intencionalmente serviremos ao Senhor. Há mais do que isso, irmãos. Há, queridos irmãos, governo, estabelecimento de governo espiritual. Lembra da casa vazia? Quando Josué diz isso, irmãos, tem intencionalidade, mas há estabelecimento de um governo espiritual. É quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele assume responsabilidade. Ele assume responsabilidade. Intencionalidade. Governo espiritual, queridos irmãos, é resultado de responsabilidade. O estabelecimento de governo espiritual, irmãos, é resultado de responsabilidade. Josué assume isso. Ele não diz: o nosso grupo vai servir. Ele diz: eu, e o que depender de mim, serviremos ao Senhor. Eu, e o que depender de mim, estabeleceremos na minha casa o governo espiritual do Senhor através de mim. Sabe o que tem nesse decreto, queridos irmãos? Decisão contínua. Uma decisão contínua, queridos irmãos, é diariamente. Diariamente ele está sendo intencional, diariamente ele está estabelecendo um governo espiritual, diariamente ele está caminhando. Quem sabe, se pudesse ouvir Jesus, ou um tipo de Jesus lá na frente, de Jesus dizendo: tome a sua cruz todos os dias e caminhe com intencionalidade e estabelecendo governo espiritual sobre a vida da sua família. Sabe o que é interessante, irmãos, aqui também? No Josué? Ele tem um posicionamento. Um posicionamento público, visível, é público,
Volte comigo agora, irmãos, Mateus 10. Jesus disse que Ele não veio trazer paz. Não é que a gente pensa que veio, né, irmãos? Nós pensamos que veio, né? A gente diz isso toda hora, né? Aliás, Ele é o príncipe da paz, né? Mas nesse contexto, Jesus está confrontando, queridos irmãos. Ele está confrontando. E a espada de Jesus agora, irmãos, confronta os sistemas. Ele diz: eu não vim trazer paz, mas espada. A verdade difícil, queridos irmãos, é que seguir Jesus vai gerar conflito. A verdade difícil é que seguir Jesus vai gerar conflito, irmãos, porque o conflito aqui, queridos irmãos, ele não é emocional, ele é um conflito de estruturas. Ele é um conflito estrutural, queridos irmãos. Porque o que Jesus está dizendo, Ele diz: olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu não vim para manter os sistemas que vocês usam. Eu vim para estabelecer uma nova estrutura para vocês viverem. E essa estrutura divide. Essa estrutura não combina com o mundo, não combina com a cultura. Essa estrutura é a estrutura do reino. E vocês sempre terão conflito entre o reino e a cultura. Por isso, irmãos, quando nós aplicamos um conceito da cultura, é da cultura, irmãos. Não é do reino. Por isso que Jesus diz, é espada sobre isso. A paz e a harmonia desta família, ela não é a paz da ausência de conflito, que é da cultura. A cultura diz que quando tem silêncio, não existindo conflito, tem paz. Jesus não. Jesus diz: olha, quando o reino chega e ele encontra outro sistema no meio dessa família, vai ter problema. Reino versus cultura. Verdade versus tradição. Mas aqui em casa a gente sempre fez assim. E Jesus diz: você é nova criatura. Você tem outra estrutura. Você tem outro governo. Você tem outra palavra. Você tem outra direção. Você tem outra responsabilidade. Tudo mudou. Abandone a sua tradição. A espada, irmãos, coloca em choque obediência e conveniência. Mas entenda uma coisa, irmãos. Jesus não está dizendo que essa espada e esse conflito é que a sua família vai virar um caos. Não é isso que ele está dizendo. Jesus está dizendo que a verdade, ela tem um poder. E quando essa verdade penetra um ambiente, ela revela coisas que não deveriam estar ali. É a essência da verdade é conflituosa, irmãos. A essência da verdade é confrontadora. A essência da verdade, queridos irmãos, ela tem a capacidade de trazer para fora, trazer para evidência aquilo que nós não enxergávamos. Por isso que falo das lealdades invisíveis. Muitas vezes, irmão, nós estamos vivendo uma lealdade que é da nossa família, que é da nossa tradição, que é do nosso jeito, que é do nosso gosto, que são das nossas manias.
e que não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus. E começamos a sofrer por conta disso. E quando a verdade do Senhor chega, essa espada, aquilo se torna claro. Então há conflito, há confronto, porque a essência da verdade. Sabe aqueles filmes, irmãos, de investigação? Você sai assim, tem um crime, e aí eles vão com aquela luzinha, né? E aí entram lá na sala, no quarto, aonde aconteceu o crime, está tudo limpo. Mas quando acende aquela ultravioleta, aparece. Assim é a verdade. Quando a verdade, irmãos, visita o nosso sistema de crenças, o nosso sistema familiar, ela traz para fora coisas que não deveriam estar lá. Ela traz para fora conceitos que não deveriam estar lá. Ela traz para fora gostos que não deveriam estar lá. Ela traz para fora manias que não deveriam estar lá. Ela traz para fora desordens que precisam ser colocadas em ordem. Então é isso que Jesus está dizendo, vai haver conflito. Vai haver confronto. E me diga se não é assim, irmãos. Quanto de luz é necessário para dissipar as trevas, irmãos? Um mínimo de luz. Se nós apagarmos tudo e ficar um pontinho ali, as trevas foram dissipadas. E é isso que Jesus está dizendo, quando eu enviar vocês, cheios de luz, no meio da família de vocês, aparecerão coisas que não deveriam estar lá. E a primeira atitude do sistema é tentar calar a verdade. A primeira atitude do sistema é tentar calar a verdade. Você vai ser chamado de louco. Você vai ser isolado. Muitas vezes nessa condição. Por outro lado, irmãos, voltando à casa vazia. Essa mistura perigosa, irmãos. Porque misturar, irmãos, não é equilíbrio. Como é que a Bíblia chama mistura, irmãos? Não é frio, nem quente. É morno. Misturar não é equilíbrio. Biblicamente não é equilíbrio, irmãos. Misturar, irmãos, é ausência de governo. Misturar, queridos irmãos, é essa ausência. O diagnóstico, irmãos, dessa casa, a pergunta para nós, todos nós, irmãos, não é se nós amamos a nossa família. A pergunta, irmãos, é quem governa a nossa casa. Sabe como nós apresentamos isso? Nas nossas decisões. Eu amo Jesus, mas Jesus vai para o sul e a minha decisão vai para o norte. Eu amo minha igreja, a igreja vai para o sul e a minha decisão vai para o norte. Eu amo a presença do Senhor. A prova do amor, irmãos, é a obediência. A prova do nosso amor é a obediência. Por isso, quando nós ouvimos Josué dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós respondemos a todas essas questões que o próprio Senhor Jesus levanta. Sim, Senhor, a verdade na minha casa me confronta os meus, mas me leva a uma nova posição de obediência no reino. Sim, Senhor, a minha casa foi limpa, a minha casa foi preparada, mas eu
quero estabelecer o governo espiritual. Não apenas toma o teu lugar, Senhor. Eu estou tomando posição de, junto com a minha casa, servir ao Senhor e exaltá-lo e glorificá-lo e obedecê-lo em todo o tempo. Nós estamos, queridos irmãos, sendo chamados para ir mais perto de Deus. E quanto mais perto do Senhor nós chegamos, irmãos, mais nós descobrimos que precisamos dEle. Mais nós descobrimos, irmãos, que a nossa vida ainda precisa ser lapidada. E o que tem acontecido nos nossos dias, irmãos, é que nós vivemos essa condição de mistura. Estamos tentando servir ao Senhor, mas também estamos tentando nos adaptar à cultura. Estamos tentando servir ao Senhor, mas também estamos tentando nos adaptar à modernidade, aos conceitos da modernidade. Resultado disso, irmãos, quando nós vivemos assim, instabilidade emocional na nossa casa. Você já viu um exército sem liderança, irmão? Que começa a bater cabeça, o que vamos fazer? É o que Josué disse, irmãos, e é o que Jesus está dizendo. Quando a verdade do Senhor entrar, aquilo que você não sabe o que fazer, todos os seus conceitos, todas as suas questões serão confrontadas. E quando você decidir estabelecer nessa casa o governo do Senhor, todas as suas instabilidades serão tratadas. Todas as suas desconfianças serão respondidas. Todas as suas dúvidas irão embora. Todas as suas oscilações irão embora. Porque simplesmente, como disse o irmão aqui, não estamos isentos que coisas ruins aconteçam enquanto nós vivemos aqui. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei com quem eu caminho, eu sei quem dirige a minha vida, e as circunstâncias não serão capazes de impedir o meu progresso junto com os meus, porque eu e a minha casa já decidimos quem governa ela. Já decidimos quem governa ela. Não fomos chamados, irmãos, para melhorar um pouco. Nós fomos chamados para sermos transformados. Não fomos chamados, irmãos, para nossa família melhorar um pouquinho. Fomos chamados para restaurar o governo da nossa casa. Não como uma frase de efeito, mas como decisão. Uma casa, irmãos, pode sobreviver sem muitas coisas, mas jamais ela poderá sobreviver sem o governo do Senhor. Por isso, hoje à noite, queridos irmãos, que o Espírito Santo traga ao nosso coração, se nós ainda conservamos lealdades invisíveis. Somos mais leais à nossa torcida. Somos mais leais à nossa tradição. Somos mais leais aos nossos hábitos. Somos mais leais às nossas vontades. Somos mais leais ao nosso sistema familiar.
Mas o confronto do Senhor para nós hoje, irmãos, é dizendo: venha, filho. É tudo novo. É tudo novo. É tudo novo. Você vai desfrutar da paz que eu dou, não como o mundo dá. Porque na cultura, queridos irmãos, a família se transforma em centro. E é bonitinho, né? É um conceito bonitinho, né? Família no centro. Minha família para mim é tudo. E glória a Deus, irmãos, né? Não tem problema a frase, não me entendam mal, né? Não tem problema. O problema é quando ela se torna o centro e aquele que governa foi colocado em segundo lugar. E nós pensamos que estamos agradando Ele, quando na verdade nós estamos deixando Ele de lado. Que o Senhor hoje à noite quebre qualquer tipo de sistema que não seja aquele que o Cristo está no centro. Que a palavra do Senhor, irmãos, nos liberte de qualquer tipo de lealdade que não seja aquela que o Cristo está no centro. Que a palavra do Senhor liberte a nossa mente, o nosso coração, a nossa casa de qualquer tipo de conceito, queridos irmãos, que a Bíblia chama de sofisma. Se não for aquele que Cristo nos ofertou. O sofisma, querido irmão, é quando você tenta construir alguma coisa boa partindo da base errada. Você está cheio de boa intenção, mas a sua base está errada. Seu edifício vai cair. Sua estrutura não vai ser suficiente para sustentar. Nosso convite hoje, irmãos, é colocar o Senhor no centro. Joga fora a tradição, joga fora a mania, joga fora a cultura popular, joga fora qualquer outra psicologia, qualquer emocionalismo. E compreender que a verdade do Senhor gera conflito. E compreender que a casa que foi limpa precisa estabelecer um novo governo. Intencional, espiritual, público e diário. Para a glória do Senhor Jesus. Curve sua fronte, irmão. Se o pastor Juan me permite, eu quero... Aleluia, Jesus. Oh, Deus amado. Como está a sua casa, irmão? Como está a sua condição? Como está o seu caminhar? Quem tem governado as suas decisões? Se aquela luz da verdade do Senhor refletisse sobre a história da sua casa, os dias, últimos dias, o que apareceria? Como vocês têm tomado as suas decisões? Vocês têm orado? Vocês têm buscado no Senhor? Parece tão espiritual quando nós, e tão certo quando nós nos reunimos como família e dizemos: precisamos mais tempo para nós. Que tipo de governo esta fala representa?
Tenho certeza, irmãos, que todos nós amamos a nossa família. Mas o convite hoje a nós aqui é que, independente desse amor, se nós identificamos que o Senhor não está governando 100% a nossa família, a nossa história, a nossa casa, se nós preservamos lealdades invisíveis, e talvez você nem soubesse que está sendo leal a um sistema, talvez você nem conhecesse, mas se hoje à noite o Espírito Santo trouxe ao seu coração que há um outro governo, há um governo paralelo, e você percebe, eu gostaria que o Senhor estivesse 100% assumindo o governo da sua história e da sua casa. Hoje o que o Senhor está pedindo a nós, irmãos, não é que a gente abandone a nossa família. O que Ele está pedindo a nós é que a gente devolva a nossa família para a posição correta, debaixo do governo do Senhor. E pela misericórdia dEle, Ele usa eu e você, pai, mãe, para estabelecer isso. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você, querido. Nesse mesmo espírito de oração, serve seus olhos fechados. Eu gostaria de orar com você, por famílias, por líderes, homens, mulheres.